Por que a gente pensa do jeito que pensa, né? A origem. A gente vê aí muitas pessoas falando da dificuldade que tem, às vezes, em realizar projeto, em tirar projeto do papel, em ter uma mudança significativa de vida, né? Ter um sentido na vida. Mas tudo isso tem uma origem, né? A maneira como a gente pensa, a maneira como a gente se sente, a maneira como a gente age, os resultados que a gente tem na nossa vida, sempre tem a ver com os nossos pensamentos, né? Isso tem que ter uma origem, tá? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nosso maior medo não é o de sermos inadequados. Nosso maior medo é de sermos poderosos além da conta. É a nossa luz e não a nossa obscuridade o que mais nos assusta, tá? Então, o nosso maior medo não é de sermos inadequados. Não é esse o medo que te trava, não é esse o medo que te paralisa, não é esse o medo que te limita, que te restringe, que faz você não ir adiante. Não é o medo de ser inadequado. O maior medo que nós temos é o de sermos o quê? Poderosos além da conta. Porque quando a gente reconhece que existe um poder dentro de nós, a gente necessariamente precisa sair da condição de vítima, né, gente? A gente necessariamente entende aquele conceito da autorresponsabilidade, né? Que a minha vida, ela é resultado direto, né, dos pensamentos que eu escolho nutrir, das emoções que eu escolho ter dentro de mim, das minhas ações ou inações, porque inação também é uma escolha. Quando eu escolho agir, sim, eu estou escolhendo, e quando eu escolho não agir, eu também estou escolhendo. Então, ação e inação vai te dar um resultado. Então, o nosso maior medo não é o de sermos inadequados, e sim o de sermos poderosos além da conta. É a nossa luz e não a nossa obscuridade o que mais nos assusta, né? É o fato da gente ser luz, porque a gente obrigatoriamente tem que sair do quê? Da famosa, né, comentada zona de conforto. E como eu já falei para vocês algumas vezes, zona de conforto não é algo confortável. Zona de conforto só é algo que conhecido. Pelo menos com isso eu sei lidar. É só conhecido. Tá bom, gente? O ser humano ele é chamado a mudanças, né? A gente é chamado a mudança, a gente é chamado a progresso. A gente sempre quer o quê? Mudar a nossa vida de uma maneira positiva. Às vezes, a gente não sabe como fazer, né? A gente não sabe as ferramentas que a gente tem que usar, a gente não sabe como começar. Mas a gente sempre é chamado, a gente tem esse desejo dentro da gente de mudar, tá? Uma mudança positiva, uma mudança que nos traga progresso, que nos traga evolução. Essa é a mudança que a gente tanto deseja. Só que, às vezes, porque a gente não sabe como fazer, não sabe nem por onde começar, a gente não faz nada. E aí a gente acaba não tendo nem o início da mudança, quem dirá a mudança inteira, né? A gente não consegue ter porque a gente não sabe por onde começar. Então, a proposta de hoje é que a gente pare para prestar atenção no porquê que a gente se sabota, no porquê que a gente não consegue evoluir em muitas coisas na vida. E olha só, presta atenção, tá? Muitas coisas não conseguem progredir, muitas coisas não conseguem prosperar, não conseguem ir adiante, porque a gente tem um modelo de pensamento, a gente tem uma maneira de pensar, né? Os nossos pensamentos, eles estão muito consolidados, muito enraizados, a gente está muito acostumado a pensar da maneira que pensa, e a gente não vê nisso uma questão a ser desenvolvida, melhorada, trabalhada, ok? Então vamos lá, quem me acompanha já há muito tempo, né, sabe, eu sempre falo isso aqui para vocês, que tudo começa com a maneira como eu penso. Se eu não conseguir entender isso, eu não vou conseguir ter as mudanças que eu desejo na minha vida. E quando eu falo de mudança, eu falo inclusive de mudança na maneira como eu me sinto. Porque como você se sente vai impactar diretamente na maneira como você age.
Então, se você se sente bem, a chance é que você vai se sentir motivado a agir. E se você se sente mal, a chance é que você não vai se sentir motivado a agir, porque você está se sentindo mal. Essa é a grande verdade, tá? Então, a gente precisa cuidar o quê? Do nosso jardim, né? Do nosso consciente. A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, de que tipo de pensamento que a gente está escolhendo nutrir. Isso é muito importante, porque do pensamento a gente vai evoluir para as outras coisas, tá? A gente vai evoluir para um sentimento, e vai evoluir para uma ação, e vai evoluir para um resultado, e vai evoluir para a consolidação de uma crença, e vai evoluir para a quebra de paradigmas, né? O que é uma crença? Uma crença é uma verdade individual. É algo que eu entendo que é verdade individual. Só que às vezes tem crença que não nos ajuda, tá? Tem crença que não te leva para frente, tem crença que não te permite seguir adiante. Ok? Então, assim, não tem problema a gente ter crença, só que a gente tem que alimentar a crença, né, que nos ajuda, que nos joga aí para cima, que nos motiva, né? As chamadas crenças fortalecedoras, e não as crenças limitantes, que são aquelas que te param. Então, uma crença, ela vem o quê? Em primeiro lugar, ela vem da maneira como você pensa. Você pensa daquele jeito, 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, uma vida. Você pensa daquele jeito. Porque você acha que é aquela maneira, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E às vezes, gente, é inconsciente. Às vezes a gente nem imagina que aquela maneira de pensar é que está trazendo aí um não resultado, uma inação, né? Muitas vezes é a maneira como a gente pensa, porque vai impactar diretamente na maneira como a gente se sente. Ok? Então, eu quero te convidar hoje, no dia de hoje, a mergulhar profundamente nesse tema, que é o que você tem escolhido nutrir, tá? No campo do pensamento, sabendo que isso vai reverberar para todas as outras áreas da sua vida, vai impactar no todo. Tudo começa com o pensamento. Tudo que você cria na vida é criado 2 vezes. Você primeiro cria no campo do pensamento, para depois você realmente materializar, para depois você tomar aí as decisões, as ações, fazer as possíveis correções que você acredita que sejam necessárias, mas primeiro vem de uma ideia, primeiro vem de um pensamento, né? Esse desejo que você tem, primeiro vai vir de um pensamento. Então é muito importante que a gente tenha cuidado, tá? A gente tenha muito cuidado com a maneira como a gente pensa. Vocês precisam entender a importância que um pensamento tem para que as mudanças que vocês desejem, elas possam ocorrer. A gente é chamado o quê? A progresso. Só que para progredir, eu preciso o quê? Tomar conta do pensamento que eu tenho nutrido, tá? O pensamento, ele pode ser como uma erva daninha, né? Se a gente nutre pensamentos ruins, pensamentos de que você não vai conseguir, né? De que você não merece, de que você não é suficientemente bom ou suficientemente boa, de que aquilo é muito bom, mas para o outro, não para você, porque não faz sentido para você, você não se vê com aquilo na sua vida, tá? Quando você nutre conscientemente esses tipos de pensamento, gente, existe alguma dúvida de que você vai se sentir assim? É assim que você vai se sentir. Você vai se sentir de acordo com a qualidade do pensamento que você nutre. Quanto mais pensamentos positivos, quanto mais pensamentos fortalecedores, né? Quanto mais pensamentos do bem, mais isso vai impactar na qualidade o quê? Do seu sentimento, na qualidade de como você se sente, na qualidade da sua emoção. E quanto mais com mais bem-estar você tá, né? Mais você consegue produzir e, consequentemente, ter resultados na sua vida, tá? Primeiro ponto aí a ser observado nessa mudança é a qualidade do teu pensamento.
ok? Por que será que a gente pensa do jeito que a gente pensa? Eu posso te dizer que muito do que você pensa tem a ver com as experiências que você teve, principalmente lá na sua primeira infância, tá? Eu não sei se você já ouviu essa teoria, se você já ouviu, eu vou reforçar esse ensinamento para você. Se você nunca ouviu, se abre para o novo, tá? Mas de 0 a 7 anos, a gente não tem filtro, né? Tudo que as pessoas falam pra gente, a gente entende como verdadeiro, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós, seus tios, os líderes religiosos, né? Os seus professores na escola, a gente não tem filtro. Então, o que nos é dito é internalizado como verdade, ok? E aí, aquilo que eu me lembro é lembrança, está a nível consciente. E aquilo que eu não me lembro é memória, está a nível inconsciente. Me foi dito, eu arquivei, mas eu não lembro. Então é memória. Vai lá para o inconsciente ou subconsciente. Qual é o grande problema das questões, das crenças, dos pensamentos, dos aprendizados? Qual é a grande questão de tudo isso que fica armazenado lá no nosso subconsciente? É, primeiro, porque eu não lembro, mas está arquivado lá. Segundo, que é no nosso subconsciente que ficam o quê? As nossas crenças, que ficam os nossos insights, a nossa intuição, a nossa fé. Tá tudo lá, ó, no subconsciente ou inconsciente. Tá tudo armazenado lá. Então, se a minha intuição, o meu insight, a minha fé, a minha crença, se tudo isso está armazenado a nível inconsciente, a nível subconsciente, como é que eu vou conseguir, né, ter uma criatividade se eu estou com o meu sistema de crenças, por exemplo, abalado? Eu vou dar um exemplo, tá? Se quando criança você ouviu muito que você não ia conseguir, que você não era capaz, que você era burro, que aquilo não era para você, né? E aí isso aí você pode ter ouvido de várias pessoas, tá? Não necessariamente dos seus pais, mas das pessoas mais próximas de você. Você foi arquivando isso a nível inconsciente. Ficou arquivado, né? Foi feito aí um sistema de crenças, porque a gente aprende, gente, através do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente experiencia, do que a gente experimenta, a gente vai aprendendo assim, a gente vai fazendo conexões assim. E esse aprendizado, quando eu lembro, consciente, lembrança. Quando eu não lembro, memória subconsciente. O fato de eu não lembrar não quer dizer que não está armazenado comigo. Está armazenado comigo, sim. E aí eu tenho um sistema de crenças, né? Eu tenho um sistema de paradigma. O que é paradigma? É uma verdade inquestionável. Aquilo é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, que eu nem questiono. É uma verdade inquestionável. Por isso que a gente fala que é importante o quê? Quebrar paradigma. Eu preciso quebrar paradigma na minha vida, tá? E como é que eu quebro paradigmas? Quando eu ouso o quê? Sair da minha zona de conforto, né? Quando eu ouso perceber ou me abrir para um aprendizado que é diferente daquele que eu tenho no meu dia a dia, sabe? Quando eu me abro, quando eu leio um livro, quando eu faço um curso, quando eu assisto um documentário, tudo isso ó, expande o nosso sistema de crenças, porque a gente passa o quê? A pensar, né? Ou pelo menos a gente se abre para um pensamento, né, que vai ser diferente, tá? Para um pensamento que vai aí nos conduzir por um caminho diferente desse que a gente tem trilhado, tá bom? Não adianta a gente achar que se a gente, né, não parar para observar a qualidade do nosso pensamento, que a gente não vai ter mudança, vai ter, tá? Então vamos lá. Lá na minha infância, eu escutei aí toda uma sorte de coisas. E isso foi o quê? Reforçado na minha adolescência. Então, eu cheguei na vida adulta, o quê? Com uma crença formada.
Eu cheguei na vida adulta com um paradigma formado, né? É uma verdade inquestionável. Eu nem ouso questionar essa verdade. Ela é inquestionável. Foi assim a vida inteira, eu aprendi assim. Foi assim na minha família, com as pessoas que eu conheço, com os meus vizinhos, né? Com os meus parentes e amigos. Sempre foi assim. Então, por que vai ser diferente agora? Gente, não é porque sempre foi que tem que continuar sendo. Não é porque sempre foi que é o certo. Sempre foi porque talvez você tenha sido ensinado, ensinada, você nunca questionou, você nunca parou para pensar, né? Você nunca analisou aquilo sobre uma outra perspectiva. E eu, como sua coach, como sua professora, eu estou aqui para poder te dar aí novas direções, novas opções, né? Para que você possa aí de verdade expandir essa consciência que você já tem. E isso independe da sua idade, tá? A gente pode aprender, ressignificar, mudar, quebrar determinadas coisas na nossa vida, independente da idade que a gente tenha. Basta o quê? Que a gente queira. Basta que a gente o quê? Se decida, né? Basta que a gente deseje isso. E aí, o que acontece? O caminho, ele vai sendo construído tijolo a tijolo. Como eu gosto muito de falar, o caminho se faz o quê? Caminhando. Dia a dia. É claro que uma mudança, ela precisa o quê? De constância, tá? Tudo que é muito rápido tende a não permanecer. Então, se é uma mudança que eu quero significativa na minha vida, eu vou precisar construir isso no dia a dia. Primeiro, eu vou me decidir. Eu vou me decidir porque eu quero essa mudança. Eu não quero mais viver, como eu gosto de dizer, né? Mais do mesmo. Eu não quero. Então eu me decido. Só que aí eu preciso o quê? De uma mudança, primeiro no campo da mente, primeiro no campo das ideias. É importantíssimo que a gente preste atenção, né, nos pensamentos que a gente tem, que a gente preste muita atenção na qualidade da informação que a gente está recebendo, né? Para quem que a gente está emprestando aí o nosso ouvido, com quem que a gente está aprendendo, porque tudo isso vai ficando armazenado. O que não fica armazenado a nível consciente vai ficar no nível do subconsciente, e é justamente lá que estão crenças, valores, significados, fé, intuição, insight. Olha quanta coisa importante que a gente tem no subconsciente para a gente deixar aí esquecido, né? É uma ferramenta poderosa que a gente deve utilizar. Tá certo, pessoal? Então, como eu falei para vocês, eu tenho um pensamento, por exemplo, de que eu não sou suficientemente bom, de que eu não sou suficientemente boa para uma situação qualquer, tá? Por exemplo, eu, Fernanda, que trabalho com live, trabalho com palestra, trabalho com coach, trabalho com curso, né, dou o curso para vocês. O último curso ministrado foi o Meditando, que é um curso de inteligência emocional que utiliza a meditação como uma ferramenta para desenvolver essa inteligência, tá? Mas vamos dizer que eu, que tenho essa missão, que tenho esse propósito, que tenho esse chamado, vamos dizer que eu não acreditasse que eu sou, sim, suficientemente boa, que eu sou, sim, suficientemente capaz, tá? Se eu não conseguisse nutrir dentro de mim esse pensamento, tá? Eu não conseguiria ter a crença de que eu sou, sim, suficientemente boa, porque a crença ela é formada pelo meu pensamento com o meu sentimento. Então eu penso que eu sou suficientemente boa, que eu sou suficientemente capaz, que eu sou suficientemente merecedora da confiança do outro, e eu vou juntar isso com um sentimento, com uma certeza, com uma convicção, com algo que eu tenho aqui dentro, no meu peito, que arde, sabe? Isso aqui, esse sentimento, essa emoção, essa certeza, esse sentimento aliado a esse pensamento de que sim, eu posso, de que sim, isso é para mim, de que sim, eu consigo, de que sim, eu sou suficientemente boa. Isso aqui, ó, forma uma crença.
A crença de que eu sou suficientemente boa. Gente, olha a importância da qualidade do pensamento que você tem. Se você tiver um pensamento ruim, se você tiver um pensamento de escassez, se você não tiver um pensamento de que não é para você, de que você não consegue, de que não tem jeito, entende que isso aqui vai alimentar, isso aqui que é a tua emoção. Quanto mais eu penso que eu não consigo, quanto mais eu penso que eu não sou capaz, quanto mais eu penso que eu não sou digno, de que eu não sou digna, quanto mais eu penso de que eu não sou merecedor, merecedora, quanto mais eu penso de que eu não vou prosperar, quanto mais eu penso, mais eu enraizo, mais eu consolido o quê? A emoção de que eu não consigo. A emoção de que eu não sou capaz, a emoção de que eu não sou digno, a emoção de que eu não vou conseguir nunca mudar a minha vida. E ainda tem uma terceira coisa, porque eu penso do jeito que eu penso e porque eu sinto da maneira como eu sinto, eu aqui, ó, eu vou agir de uma determinada maneira. A qualidade da minha ação vai estar sempre relacionada à qualidade do meu pensamento, à qualidade do que eu escolho nutrir aqui no campo das ideias, com a qualidade o quê? Da minha emoção, com a qualidade do meu sentimento. Entende? Esses dois aqui que vão formar a minha crença, isso aqui é o que explode a tua ação. E aí você vai ter uma ação positiva, uma ação efetiva, uma ação que te tira do lugar, uma ação que te tira dessa coisa de viver mais do mesmo, sabe? Uma ação que te tira do vitimismo, porque você não é vítima de nada, né? Ou não. Se eu alimento um pensamento ruim e nutro uma emoção, um sentimento ruim, é óbvio que das duas uma, ou eu não vou agir porque eu não consigo sair do lugar, eu estou estagnado, parado, travado, eu não consigo, não consigo. Ou eu vou ter uma ação que é inefetiva, eu vou ter uma ação que não é boa, uma ação que não me leva para lugar nenhum, ou uma ação que me leva para qualquer lugar. E quando você está indo para qualquer lugar, você não está indo para lugar nenhum. Tudo está ligado com a maneira como você pensa. Sempre. Sempre vai estar ligado com a maneira como você pensa, porque isso vai reverberar, isso vai impactar, isso vai, né, lá na maneira como você sente. Você vai ter impacto na maneira como você se sente, de novo, nas crenças. E aí você vai ter ações ou uma ação muito boa, muito positiva, ou uma inação, ou uma ação que também não te ajuda a sair do lugar que você precisa. Porque para chegar no lugar que você deseja, você precisa sair do ponto A para chegar no ponto B, né? Você precisa sair aqui, ó, do lugar que você está, percorrer um caminho, e nesse caminho constância é muito mais importante do que velocidade, tá? Então eu estou aqui, eu quero um processo de mudança, eu entendo que eu preciso, eu não quero mais essa vida mediana, medíocre, essa vida sem resultado, eu não quero mais isso, porque eu sei que eu mereço mais do que isso. Tomei a decisão. Vou começar a prestar atenção na qualidade do meu pensamento. Vou começar a prestar atenção, né, na qualidade daquilo que eu escuto, na qualidade daquilo que eu leio, na qualidade daquilo que eu dou a minha atenção. Vou começar a prestar atenção nisso. Então, eu já comecei nesse processo o quê? Uma caminhada. Eu já comecei uma caminhada aqui nesse processo. E aí, o ponto B vai ser esse ponto justamente dessa mudança que eu desejo. E, às vezes, no meio do caminho, a gente tem aí algumas mudanças. Não tem problema nenhum, tá? Não precisa ser um processo estático. Ok? Sabendo onde você está e onde você quer chegar, você vai fazer esse caminho aqui da forma mais suave possível, respeitando, é claro, o teu processo, respeitando a tua essência, respeitando quem você é, mas entendendo que as mudanças que você tanto deseja, que você tanto pede, que você tanto clama, que você tanto espera, a mudança que muitas vezes você vê na vida do outro, está muito mais próximo de você do que você imagina. Está à distância
da mudança de um pensamento. E aí, né, você tem insistido, talvez, na sua vida, tá? Em pensamentos que não te ajudam, em pensamentos que não vão te prosperar, em coisas que não vão ajudar você a ser a sua melhor versão. E aí, a minha missão, né, a missão que eu sempre falo para vocês que eu tenho, é te ajudar a despertar esse poder gigantesco que eu sei que você tem dentro de você, porque a mesma centelha divina que habita em você habita em mim, porque nós não somos diferentes, tá? Nós temos aí caminhos diferentes, né? Experiências diferentes, mas nós não somos diferentes em essência. A centelha divina que habita em mim habita em você. Então, a minha missão, como sua coach, tá? Como sua professora de inteligência emocional, é despertar esse gigante que existe dentro de você e que talvez aí esteja adormecido. Então, hoje, a gente está despertando o gigante da consciência do pensamento. É importantíssimo que eu tenha uma consciência de pensamento, uma consciência de qualidade de pensamento. E isso depende de mim, não depende do outro. Tá legal? Então, vamos lá. Crenças familiares comuns aí que a gente tem, né? Falta de merecimento, muito comum, né? Eu não mereço porque eu aprendi assim. Falta de amor próprio. E isso está muito ligado, né, a questões não só familiares, mas questões aí de experiências de uma vida inteira. Às vezes eu não consigo me amar porque eu não me aceito. Se eu não me aceito, eu não me amo. Tá? E aí, quando eu tenho uma falta de amor próprio, né? Quando eu me acho indigno de ser amado ou de ser amada, como é que eu vou conseguir nutrir aí uma crença fortalecedora? Como é que eu vou conseguir produzir mudança na minha vida, né? Falta de um propósito também, falta de algo que seja maior do que você. Propósito é algo que é maior do que você. Não é só uma coisa que você queira fazer, mas é uma coisa que você precisa, que você necessita fazer. Não dá para gente mudar qualidade de pensamento se a gente se coloca numa condição, né, de vítima, numa condição pessimista, se a gente tem aí uma apatia, a gente não vai conseguir aí produzir mudanças. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é, já falei, qualidade do nosso pensamento, né? Eu estou emprestando o meu pensamento, a minha atenção para quê? Porque é essa atenção que vai formar em mim o quê? Pensamentos, novas ideias, tá? E aí você vai ter toda isso vai reverberar em várias áreas da vida. Então, eu preciso me tornar consciente do que eu estou pensando. Eu não posso ficar me anestesiando, né, com televisão, me anestesiando com várias coisas. Eu preciso estar presente, eu preciso estar consciente, ok? Eu preciso dessa consciência no meu pensamento, tá? Então, vamos lá. É preciso que você tenha consciência do que você está pensando, ok? A inteligência emocional, ela é uma ferramenta que ela vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Quando eu paro para prestar atenção em mim, prestar atenção naquilo que eu estou pensando, eu estou exercitando o autoconhecimento, porque eu estou prestando atenção em mim. Autoconhecimento é isso, é quando eu me conheço, é quando eu conheço os meus pensamentos, é quando eu conheço as minhas emoções, é quando eu conheço os meus limites, sabe? É quando eu conheço as minhas ações, a minha tomada de ação, é quando eu sei, é quando eu conheço o que me leva para frente, o que me impulsiona, o que me trava. Tudo isso é autoconhecimento, tá? E o autoconhecimento, como eu já falei para vocês, é também uma ferramenta de inteligência emocional. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu presto atenção no meu pensamento, mais eu estou ajudando aí nesse processo de autoconhecimento, mas eu estou ajudando no desenvolvimento da minha inteligência emocional, porque eu estou prestando atenção em mim, né? Eu estou parando de olhar para os lados e estou olhando para mim. Eu estou voltando a minha atenção para mim, né? O que é importante para a Fernanda? O que faz a Fernanda progredir e prosperar? Então, eu estou fechando aí, né, os meus olhos para o mundo e estou me concentrando em mim. E quando que eu faço isso?
quando eu presto atenção no momento presente, quando eu presto atenção no aqui e no agora, quando eu presto atenção na qualidade de pensamento, né? Tem uma metáfora que eu gosto muito sempre de falar em palestra, em curso, que ela diz o seguinte, que o nosso pensamento é como ruas, é como avenidas, é como bairros, né? Vão ter ruas iluminadas, ensolaradas, né? Vão ter ruas que a gente sente prazer em andar por essas ruas. E vão ter ruas escuras, vão ter ruas sujas, vão ter ruas esquisitas, vão ter ruas que vão deixar a gente se sentindo inseguro, vão ter ruas que vão deixar a gente com um sentimento ruim, uma emoção ruim, que vai travar a gente. Nem sempre você vai ter gerência sobre o pensamento que vai surgir. Às vezes é um pensamento que vem até do subconsciente, até de uma memória arquivada. O pensamento veio. O que a gente tem que fazer, né? Reconhecer esse pensamento, é um pensamento que eu tive, mas escolher conscientemente não enveredar por esse caminho que é escuro, não enveredar por essa rua que é esquisita, por essa rua que é estranha, sabe? Não enveredar por esse caminho, porque isso é escolha. Ter um pensamento ruim nem sempre é escolha, porque está ligado com o teu subconsciente, está ligado com uma memória que você tem que você nem lembra. Memória é o que eu não lembro, mas que eu arquivei. Então está aqui. Por algum motivo essa memória vem. Por algum motivo eu tenho um pensamento ruim, um pensamento negativo, seja sobre mim mesma, tá? Ou sobre o mundo, sobre uma pessoa. Agora, escolher caminhar por essas ruas, por essas avenidas, por esses bairros escuros, aí é uma decisão. A partir do momento que eu estou tendo um pensamento que é ruim, seja, né, um pensamento que é negativo, seja a meu respeito ou a respeito das outras pessoas, normalmente você tem uma sensação que não é boa. O corpo fala. Normalmente a gente tem um aperto no peito, um nó. Não é incomum que um pensamento ruim até te deixe com vontade de chorar. Não é incomum que um pensamento, né, ruim te deixe com raiva, te deixe irritado, faça florescer em você um sentimento ruim, até ódio. Isso não é incomum. Por quê? Porque a qualidade do pensamento sempre vai estar emaranhada com a qualidade da minha emoção. Então, se eu tenho um pensamento ruim, com toda a certeza do mundo, ele vai despertar em mim emoções ruins. Como eu falei para vocês, o corpo fala. Então, se você está tendo uma sensação ruim, entenda, a qualidade desse pensamento que você está tendo não é boa. Porque pensamento que é bom não gera em você emoção que é ruim. Não vai te gerar medo, não vai te gerar angústia. Não vai te travar, não vai trazer para você uma sensação ruim, não vai, não tem como. Pensamento que é bom reflete em você e no seu corpo emoção que é boa. E o contrário também é verdade. Então, nós podemos escolher, não escolher se vai surgir ou não o pensamento, isso não. Mas a gente pode escolher se a gente vai nutrir esse pensamento ruim ou se a gente vai apenas observar, deixar esse pensamento ir como se fosse uma nuvem. Eu deixo o pensamento ir e aí, de forma consciente, eu vou direcionar a minha atenção para aquilo que de verdade vai me ajudar, que vai despertar em mim sentimentos bons, consequentemente, que vai despertar em mim atitudes que vão me tirar do lugar que eu tô. Se o que você está pensando aperta o teu coração, se o que você está pensando te angustia, então esse pensamento é um pensamento errado, é um pensamento ruim, é um pensamento que não te ajuda, tá? A gente precisa o quê? Mudar essa estação, deixar de ir por esse caminho, entender que é um pensamento, ok? Não é a verdade absoluta do universo, deixa ele ir, desapega, deixa esse pensamento embora, fica observando ele embora e conscientemente faça uma outra escolha.
Escolha pensar, né, coisas que vão realmente te edificar, coisas que vão aí te elevar como pessoa, para que você tenha progresso, prosperidade, para que você seja o quê? Bem-sucedido em todas as escolhas que você fizer, ok? Quanto mais pensamento positivo, mais você vai inundar aí o teu organismo com a química do bem. Quanto mais eu penso coisa boa, mais eu inundo o meu organismo com química boa. Mais eu deixo o meu organismo o quê? Com pH alcalino, que é favorável, né, ao bem-estar, que é favorável à saúde, que é favorável à longevidade. Olha só, eu estou falando de saúde, eu estou falando de longevidade. E isso está relacionado com o pensamento. Quanto mais pensamento positivo, mais o meu hipotálamo ele libera, ele inunda o meu organismo com emoções positivas, serotonina, endorfina, ocitocina e por aí vai, né? Emoções que são do bem, que causam bem-estar, que causam felicidade, que causam prazer, e isso está relacionado ao meu pensamento. Tá? Quanto mais pensamentos bons, mais sentimentos bons, mais o meu organismo fica com pH alcalino, mais saúde, mais longevidade. Quanto mais pensamentos ruins, mais sentimentos ruins, né? Maior é a bioquímica negativa que eu vou liberar, querendo ou não querendo. Eu alimento o pensamento negativo? Alimento? Ok. Eu vou ter uma cascata de emoções, de bioquímica ruim, que vão deixar o pH do meu organismo o quê? Ácido. E o pH do organismo ácido é um pH favorável ao quê? Ao aparecimento de doença. Eu estou falando de adrenalina, eu estou falando de cortisol. Os estudos mostram, né, que a maioria das pessoas, por exemplo, que tem problemas cardíacos, isso está ligado a uma liberação muito grande de cortisol, de adrenalina, de estresse, de aborrecimento, sabe? Você vai liberando muito isso. Não é saudável. Vai ser o contrário da bioquímica do bem, que deixa o teu organismo com pH alcalino. Aqui na bioquímica do mal, vamos colocar assim, eu vou ter o quê? Um pH ácido. Então, eu não tenho longevidade, não. O que eu tenho é doença, como, por exemplo, as doenças psicossomáticas, que são doenças que vêm e que muitas, né, quase todas, ouso dizer, fazem conexão com o quê? Com os nossos sentimentos, que tem a ver com os nossos pensamentos. E aí algumas pessoas falam para mim, mas Fernanda, como é que eu vou controlar os meus pensamentos? Não é controlar, é escolher. Anota isso aí que eu estou te dizendo, porque essa frase muda a vida. Anota isso. Não é controlar, é escolher a qualidade do pensamento. Anota aí. Não é controlar, é escolher o que você vai pensar. Isso você pode. Isso está na tua gerência. Isso está no teu comando. Escolher o que eu vou pensar. Escolher de forma consciente por qual caminho eu vou querer que a minha mente vá. Isso eu posso, isso é domínio meu, ok? Então eu não vou controlar, mas eu vou escolher de forma consciente. E para escolher de forma consciente, eu preciso o quê? Estar presente. Eu preciso o quê? Estar prestando atenção na qualidade do meu pensamento. Eu preciso estar prestando atenção em mim. Eu preciso, tá, desse autoconhecimento que me ajuda aí no desenvolvimento da minha inteligência emocional. Então, agora que você sabe que você tem escolha, então escolha de forma consciente. Você já sabe que você tem essa escolha, né? Faça uma escolha consciente. Escolha no que você vai focar, escolha no que você vai nutrir, tá? Diga para você mesmo, eu até anotei aqui para compartilhar. Eu não sou a minha mente, eu sou maior do que ela. Anotem aí, coloquem aí. Eu não sou a minha mente, eu sou maior do que ela. Quando você traz a consciência, quando você presta atenção no aqui e no agora, tá? Quando você está consciente daquilo que você está pensando,
com certeza você vai estar o quê? No comando. Diga para você, eu estou no comando. Eu estou no comando dos meus pensamentos. Eu estou no comando da minha vida. Eu estou no comando das minhas escolhas. Eu estou no comando. Diga isso para você, sabe? Reafirma isso, né? Eu estou no comando. Eu estou no comando. Eu não sou a minha mente, eu sou maior do que a minha mente. Você precisa trazer isso para você. É muito importante que você traga essa clareza. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você escolhe fazer, o que você escolhe sentir, o que você escolhe aprender com o que aconteceu com você. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você decide, o que você escolhe, tá? Sentir, fazer, entender, ressignificar com o que aconteceu com você. Quando a gente entende isso, a gente também sai dessa posição de vítima, né? Aconteceu, ok, posso até não entender o porquê que aconteceu, mas aconteceu. Qual aprendizado que eu posso tirar disso? O que eu posso aprender dessa situação? Como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso progredir? Tudo acontece por um motivo, e esse motivo existe para me ajudar. Tudo que acontece por um motivo, e esse motivo existe para me ajudar. São conceitos, são crenças, são qualidades de quê? De pensamento, que vão ajudar você a se elevar, a expandir a sua consciência, a pensar de uma maneira diferente, ok? Você sim pode criar a sua vida, você sim pode criar aquilo que você deseja, desde que você preste atenção de verdade, tenha consciência, primeiro lugar, no teu pensamento. Primeiro lugar, entendendo que nem sempre você vai conseguir controlar, mas que você sempre pode decidir se você vai nutrir aquele pensamento ou não, porque você já sabe que aquilo impacta na maneira como você se sente e você já sabe que isso produz saúde ou doença física na sua vida, porque deixa o pH do teu organismo mais alcalino ou mais ácido. Quanto mais alcalino, mais longevidade, mais saúde. Quanto mais ácido, mais doença, tá? Tudo tem a ver com a qualidade do meu pensamento, ok? Então, você tem que fazer uma escolha, né? Diante de tudo isso que eu te falei agora, você não pode não fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. E qual é a escolha que você vai fazer? Qual é a escolha? O que você escolhe fazer com todas essas informações que eu te dei agora? Você escolhe fechar os olhos, fingir que não está vendo, fingir que não está ouvindo, ou você escolhe pegar tudo isso e usar tudo isso como uma vontade, né? Como um desejo para que você possa mudar, para que você possa ter uma vida diferente, para que você possa ter uma vida além e não aquém da que você tem tido. Isso também é escolha, tá, pessoal? Então, a decisão é sua, sempre vai ser sua, tá? A decisão sempre vai ser sua. O que você escolhe fazer com todas essas informações? Eu prefiro dizer que você é luz. Eu prefiro dizer que você é centelha divina. Eu prefiro dizer que você é divino. Eu prefiro dizer que o poder é seu, que o poder está com você. E aí, você vai pegar essas informações e você vai ou arquivar, ou não tem jeito, né? Depois que a gente vê, não tem como desver. Então, você vai pegar tudo isso e vai usar isso tudo, né? Como um combustível para te tirar aí do lugar que você está.